98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade, entrevista. Júlio Filho, informando você agora. Muito bem, e agora vamos conversar, né? Conversar com as pessoas que representam a política aqui de Lagoa de Itaenga, da região. Carlinhos do Moinho, né? Hoje já chegou por aqui cedo também. Já faz tempo que eu não vejo também a ex-prefeita do município também, Graça do Moinho. Já faz quase um século que eu não vejo também Cássia do Moinho, né? Mas hoje ela está por aqui para conversar. Carlinhos do Moinho, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, amigos. A todos os nossos ouvintes aqui da Itaenga FM. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com você. Para mim é uma alegria. Carlinhos Moinho, hoje você eu fiquei sabendo aí que está com o coração palpitante de alegria, assim também como a ex-prefeita Graça do Moinho, porque Cássia vai dar um passo importante na sua carreira política, não é isso? Graças a Deus, Júlio. A gente não tinha muito esse projeto agora em 2025, mas fomos convidados por 2 ou 3 vezes pelo pré-candidato a governador. Na época ainda era prefeito de 2025. O candidato a governador João Campos, o nosso, se Deus quiser, futuro governador de Pernambuco, a partir do dia 1 de janeiro de 27. E a gente, pela consideração que tivemos dentro desse partido, Graça que foi prefeita 2 vezes pelo PSB, eu prefeito em Carpina pelo PSB, Cássia chegou a ser deputada no PSB, não é? Lá, ela chegou a assumir, inclusive suplente, chegou a ser deputada, assumiu ainda um mês lá na Assembleia do Estado de Pernambuco. Pelo PSB, a gente não tivemos como negar esse pedido do nosso querido candidato, hoje pré-candidato a governador João Campos, e do nosso presidente estadual, Sileno Guedes. Então, por esse motivo, é motivo de alegria, vamos à luta, vamos correr toda essa região, vamos trabalhar os amigos, famílias, lideranças da nossa região de Paudalho, como o ex-prefeito Pereira, uma grande liderança a nível regional, foi prefeito várias vezes em Paudalho, tem uma história na região, o amigo Pereira, amigos lá o ex-prefeito de Xandreguia, que é amigo nosso, que é inclusive sogro de Cássia do Moinho, da vereadora Cássia do Moinho, e tantas outras lideranças aqui na região que vai nos ajudar. Tenho certeza que será um grande trabalho, mas também um grande projeto. Vamos falar também um pouquinho aqui com a mãe da Cássia, né, que é a ex-prefeita Graça do Moinho. Graça do Moinho, fica à vontade, e a sua alegria, né, de saber dessa novidade que a sua filha pretende aí, né, dar um passo mais largo ainda na condição de política que ela exerce aqui em nossa região. Boa tarde. Boa tarde, Rádio Itaenga, né? E a toda a população de Lagoa de Itaenga, quero dar meu boa tarde para esse povo querido. E também dizer de uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje com Cássia, né? Querendo aí, não é nem querendo, mas assim, convidada a ser candidata. Então, assim, a gente está feliz, né? Porque ela aceitou, ela gosta. Você sabe que Cássia gosta de política. Eu digo que ela é mais política mesmo do que o pai. Muitas vezes eu já fico me perguntando... Será que ela vai crescer mais do que Carlinhos cresceu? Rapaz, Cássia é muito nova ainda, né? Então ela tem tudo para crescer, ainda. Muito fôlego pela frente ainda, né? Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui com ela e ver com a grandiosidade que ela recebeu o convite, que ela está disposta a trabalhar, ela tem vontade de trabalhar, é uma menina nova que tem projetos bons, então acredito que vai dar certo. Estamos aqui junto com a população e toda a Mata Norte aí para ajudar a Cássia a chegar até lá. O seu sentimento de mãe, o que diz? Não, eu acho que ela tem toda uma bagagem para chegar onde ela quer. Cássia é muito competitiva, ela é muito desenrolada, ela é muito, tudo dela é muito assim projetado, ela é muito
dedicada ao que ela faz. Ela gosta muito do que ela faz. Então, eu acho que quando a gente gosta do que faz, eu acho que tudo é mais fácil. Acredita realmente você no potencial de sua filha, né? Acredito no potencial dela. E como tem avaliado aí a condição dela quando vereadora do município aqui vizinho do Carpina? Olha, ela tem feito um trabalho muito bom. Ela está hoje na oposição, mas ela faz uma oposição, eu digo, com responsabilidade, porque isso é importante, né? Que você faça uma oposição com responsabilidade. Então, ela tem feito um trabalho excelente e eu vejo nela o potencial que ela tanto deseja de chegar onde ela quer. Carlinhos também quer dar mais uma deixa. Ô Júlio, tá falando agora? Agora. Ô Júlio, é como Graça disse, né? Dá alegria não só minha, mas dela, né? Que é a mãe, Dona Graça, e as irmãs, a família, a Dona Maria, né? A avó dela, que tem quase 90 anos, Dona Maria, é uma alegria, com certeza, muito mais para ela, pela idade dela, de chegar a essa idade linda, de quase 90 anos, né? E ver sua filha, sua neta ser convidada, uma vereadora da mais articulada, ou a mais articulada de Carpina, vereadora que trabalha, que vai à busca de descobrir se as coisas estão acontecendo correto, dentro daquilo que a população tem direito, na saúde, no que for, os temas interessantes à sociedade, à comunidade de Carpina, todo aquele grande município, e Cássia tem feito um grande trabalho lá. Na situação que ela passou menos de um ano, hoje ela é vereadora da oposição, mas como Graça falou, com responsabilidade, que com certeza o PSB, né, João Campos enxerga esse grande potencial nela, né, e eu tenho certeza que será um grande trabalho, um grande projeto, está no PMDB, vai disputar, porque o PMDB, ela tentou sair para o PSB, mas o PMDB não autorizou, porque não tinha, nessa janela, o vereador só pode sair se o partido permitir, mas o partido não permitiu, vai disputar no PMDB. O PMDB já tem hoje uma deputada, que é Isa Arruda ali de Vitória, que deve se eleger, está fazendo um grande trabalho lá na região de Vitória, Mata Central, Mata Sul e Agreste, no estado de Pernambuco, uma grande deputada, e com certeza o PMDB deverá fazer de 2 a 3 deputados federal. Cássia está na briga, tenho certeza que tem grande chance, e com fé em Deus, podemos sim chegar lá e Cássia representar a Lagoa de Tenga e assim toda essa região lá no Congresso Nacional, representar Pernambuco e por que não dizer, né, Lagoa de Tenga, Carpina, que é o vereador de Carpina, essa grande liderança hoje que se abre, que se inicia nessa região, que é de Carpina, Lagoa de Tenga, ela é filha de Lagoa de Tenga, né, e também hoje vive em Carpina, mas que criou-se aqui, né, brincando de ciranda, brincando, se apresentando na banda fanfarra do João Vieira, do Tristão Bessa, aquela menina que quando tinha lá atrás 10 anos, 12 anos. Então, tem toda a história, Cássia da Cultura, foi secretária de Cultura, secretária de Saúde, secretária de Finanças do município. Então, tem grande bagagem dentro do serviço público, sabe como anda, como deve ser trabalhada as coisas públicas, sempre voltado para o bem-estar da sociedade. É isso que ela tem procurado fazer, confio nela, acredito no potencial dela, não só eu, como toda a região. Então tenho certeza que Graça será uma grande, se Deus quiser, uma grande deputada de Pernambuco e da região. Quando o Carlinhos do Moinho vem para cá, junto com o seu grupo, e situação, oposição, terceira via, quarta via, fica já atento em todas as palavras, né? E eles não deixam também de querer cutucar, né? Querer, de fato, fazer alguma provocação também, né, Carlinhos? Tem aqui, antes da gente colocar a Cássia para falar, tem aqui um abacaxizinho, só um abacaxi pequeno para Carlinhos descascar, porque o pessoal tá... Fala isso aí, porque se ele é liderança, né, eu acho que ele não tem problema de falar. Mas tem aqui esse abacaxi, Carlinhos, que fala o seguinte: Rodrigo Barros, vereador na Boca do Povão, vem crescendo o seu nome forte nos 4 cantos da cidade. Hoje representa uma grande liderança do grupo que os Moinhos apoiavam no passado, que é Gustavo Gouveia e família. Ouço comentários de bastidores, Carlinhos, que ele tem tido o carisma da família Gouveia e Gustavo e Marcelo também, principalmente para quem sabe ser um forte candidato a prefeito em Itaenga. Há também relatos nos bastidores que ele seria o possível candidato a vice com o prefeito Dimas Natanael.
Como tem estado sua relação e do grupo com o Rodrigo Barros? Ele assusta com seu crescimento? Carlinhos ou simplesmente Carlinhos do Moinho não tem preocupação nenhuma e nem rixa política? Esse abacaxi vem do povão, Carlinhos do Moinho. Ô Júlio, esse texto que você leu aí é importante. Agora, se for a opinião só de uma pessoa, não tem muito valor. Tem valor, mas não muito, né? Não sei de que partido, você não diz o nome da pessoa, talvez a pessoa não queira se identificar, mas eu respeito todos os vereadores, inclusive o Rodrigo é meu amigo, né? Todos, eu só me dou bem com todos, graças a Deus. Hoje tem 11 vereadores, quero em nome, inclusive, do presidente, mandar um abraço para todos os vereadores, os 11, né? Que são meus amigos, não tenho intrigado, graças a Deus, na minha vida, e muito menos hoje. Nunca tive quando era prefeito e também nem como ex-prefeito que estou hoje nesse lado. Então, isso não confere a mim, é o que ele idealizou de apoiar outro deputado fora do grupo. O Grupo Moinho tem lado. O Grupo do Moinho apoia Cássia do Moinho e Silene Guedes. Se outras pessoas quiserem apoiar o deputado, a gente respeita, isso é democracia, né? Agora o povo é quem julga. Quem sou eu para julgar? Eu só sou um simples cidadão, igual você, igual qualquer outro cidadão, como está aqui Arnaldo, como está aqui Carlinho, Otílio, todos os amigos aqui que estão aqui. Mas aí eu não tenho nada a declarar se estou achando bom, achando ruim. Quem vai dizer isso é o povo, né? O julgamento, o Rodrigo hoje é uma figura pública, que eu também sou, né? Cássia também é, e todos os vereadores que estão ali na Câmara, no nosso município aqui, também são figura pública. Então o povo é quem vai julgar, né? Vamos para as urnas, vamos trabalhar, tem 5 meses, mais de um pouquinho de 5 meses, e a gente, então, o nosso lado é João Campos, né? Estamos do lado, João Campos, eu estou do lado da ex-prefeita, e a ex-prefeita está do lado do ex-prefeito Carlinhos do Moinho. Então, a gente tem um compromisso com o povo. Eu tive 7 mil votos, não fiz 70 votos ou 7 votos. Eu tenho que respeitar, né, trabalhar por essas pessoas, trabalhar pelo bem-estar do meu município, dos 22 mil habitantes mais ou menos que nós temos. A gente não só trabalha quando está como prefeito, a gente também trabalha quando está como ex-prefeito, né? Porque tem gente que só está, como já dizia Tota quando era vereador, Tota do Armazém. Quem não lembra? Talvez você não lembre, você é jovem. Mas Tota, quando era vereador, ele gostava de dizer e dizia, brincava até na Câmara, que era um grande vereador na época, né? E ele dizia assim, eu quero ver o bom no Rio. Então a gente agora está vendo quem é amigos verdadeiros. Então estamos juntos, tudo por Lagoa de Itaenga, tudo pelo meu estado de Pernambuco, pela região, por Carpina, que já fui com muito orgulho prefeito da minha cidade de Carpina lá. E hoje Cássia é vereadora lá, eu quero agradecer o povo de Carpina por ter elegido minha filha vereadora 2 vezes, né? E deputada na época, candidata a deputada com 8 mil votos, né? Então eu só tenho a agradecer a Carpina, que fui prefeito, a Lagoa de Itaenga, que é a cidade onde eu moro, onde eu sempre trabalhei aqui, construí a minha vida aqui, tive de banco de feira a caminhos novos. Então eu devo muito, muito a Lagoa de Itaenga e vou morrer trabalhando por Lagoa de Itaenga, você sabe disso. Vamos falar agora com a protagonista dessa entrevista, né? Cássia do Moinho. Desde que você lançou ali, ventilou seu nome como pré-candidata a deputada federal aqui na região, no estado de Pernambuco, Cássia, a gente tem ouvido muito a seguinte palavra de ordem aí da sua pré-campanha. Quem vota em Cássia do Moinho, vota em João Campos. E quem vota em João Campos, vota em Cássia do Moinho. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e dar uma boa tarde especial a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Boa tarde, Lagoa de Itaenga. Que alegria poder estar aqui hoje na rádio, em Itaenga FM. É sempre uma alegria estar na minha cidade também, que não deixa de ser minha cidade. Foi aqui que eu me criei, é aqui que eu ainda continuo convivendo com minha família, meus filhos, né? Então, eu estou muito feliz. E sim, é uma palavra que eu diria assim de ordem, mas ela é verdadeira, né? Um projeto alinhado, como meu pai falou, houve esse convite. Na verdade, esse convite aconteceu há mais de ano, né? Mais de uma vez. E por vezes eu relutei, porque talvez eu achasse que ainda não era o momento de dar esse passo tão largo.
Mas, diante dos últimos acontecimentos, das nossas últimas conversas e da possibilidade real, Júlio, da gente poder construir, né, uma candidatura sólida, um projeto sólido, algo que realmente venha a ser vitorioso, eu vi na oportunidade de que a gente possa ter aqui, em Lagoa de Itaenga e em Carpina, né, uma deputada federal que represente, de fato, os anseios do nosso povo. E é isso que eu tenho me disposto a fazer como pré-candidata aqui em Lagoa de Itaenga e em Carpina, na região. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui com essa oportunidade, podendo conversar com vocês, agradecer ao meu pai, à minha mãe, a todos os amigos que estão aqui, aos amigos que estão em casa ouvindo, que não puderam ouvir, que mandaram suas mensagens nos apoiando. Eu fico muito feliz de saber que eu tenho essa base forte, digamos assim, porque Itaenga é uma base forte da minha vida, né, e que faz parte de quem eu sou. Obrigada. Aqui em Lagoa de Itaenga, além do seu pai, da sua mãe, quem mais adere aí a esse projeto, né? Um projeto grandioso, né? De muita ousadia. E na região, né? Quem está aí aderindo o nome de Cássia do Moinho a uma vaga na Câmara dos Deputados? Júlia, eu poderia passar a tarde aqui falando nomes, eu não terminaria, né? Porque eu tenho tantas famílias e tantos amigos daqui, de Carpina, como meu pai já falou, de Chão de Alegria, Tracunhaém, Paudalho, Nazaré, Buenos Aires. Então, assim, eu não preciso falar um nome, ele já citou, né? Pereira, enfim, tanta gente que estão acreditando no nosso projeto. Eu acho que o importante é as pessoas saberem que hoje a gente tem essa possibilidade muito próxima. E apesar das pessoas, eu ouvi inclusive de uma pessoa quando foi anunciado, de dizer assim, mas não é mais difícil não do que deputada estadual? Eu disse, não. Muito pelo contrário, hoje a realidade é muito mais diferente. A gente já tem aí um serviço prestado, eu enquanto pessoa pública que sou, né, meu pai já falou de todo o meu currículo, e acho que tudo contribuiu para ser quem eu sou hoje. E Lagoa de Itaenga, ela teve essa oportunidade, junto comigo, de construir essa história. Porque eu sou a mesma Cássia da Rua do Moinho, da Rua José Venâncio, a mesma Cássia da esquina de seu Inácio Godinho, a mesma Cássia da praça, que vai brincar a quadrilha, a mesma Cássia que participou de movimentos culturais, a mesma Cássia que construiu a primeira candidatura dela, a mesma Cássia que foi secretária, a mesma Cássia que vivenciou, a mesma Cássia que casou, que se tornou mãe, e a Cássia que hoje é vereadora em Carpina. Então, toda a minha história, ela foi construída com muitas pessoas que me conhecem desde pequena e que sabem quem eu sou de verdade e sabem o quanto eu amo essa terra, e o quanto eu amo a minha região, e o quanto eu quero o bem dela, e o quanto eu tenho a possibilidade de fazer por ela. O seu rompimento que aconteceu ali com a situação, você era situação em Carpina, hoje passa a ser oposição. Isso, de alguma maneira, não afeta um pouco também? Ou você acha que foi a melhor decisão que você tem feito nesse novo projeto seu? Ótima pergunta, Júlia. Muito pelo contrário, não me afeta em nada. Muito pelo contrário, essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não só política, mas pessoal. Porque eu vivia uma situação de opressão, posso dizer, assédio moral. Numa condição de submissão de um grupo que não sabe ouvir. Aí você pode me fazer a pergunta de volta, Cássia, mas você passou tanto tempo, sua família apoiou por 2 vezes. Mas, Júlio, quando a gente passa a conviver mais próximo das pessoas, é que a gente tem mais oportunidade de saber quem são, a realidade dessa pessoa. Então, uma pessoa que se mostra alguém que não sabe ouvir, que é narcisista ao ponto de achar que tudo é sobre si, ao ponto de achar que todo mundo tem que estar submetido a você da maneira que você quer, da maneira que você pensa, no momento que você quer, na hora que você quer. Porque é assim que funcionam as coisas em Carpina. E não é a palavra de Cássia, é geral. Quem está lá, que é funcionário lá, sabe do que eu estou falando. São grupos de WhatsApp que movimentam as suas redes sociais, que fiscalizam, que observam se você está postando, se você está participando de ordem de serviço, se você não está, se você faltou 1, se você faltou 2, quantas você faltou, se você postou quantas vezes, se você está comentando quantas vezes comentou. É um nível de controle, eu digo que isso é um assédio porque você, de certa forma, você trabalha sob pressão. E não é só Cássia, e eu falo isso sobre minha experiência, eu posso falar isso sobre o que eu vivi. Né? Inclusive, eu escutei de uma pessoa dizendo assim, não, mas porque o deputado está chateado que você falou da vida pessoal. Não falei. O narcisista, ele tá tão
envolvido nessa condição de achar que é tudo sobre si, que acha que é sobre ele, mas não é sobre ele, é sobre mim. É o que eu passei e como eu me senti sendo tratada dessa forma. De ter que votar em projetos que eu não acreditava e de dizer, olha, eu acho que não é legal, não é assim. E de dizer, não, mas aqui é o melhor, aqui tem que ser feito assim, senão a gente não quer no nosso grupo, senão, então tá. Então eu percebi, durante os últimos meses, que não era o meu lugar. Aquele não era o meu lugar de fala, aquele não era o lugar que as pessoas esperavam que Cássia do Moinho estivesse. Quem votou em mim para vereadora de Carpina esperava a minha independência, esperava a minha autonomia e esperava que eu me posicionasse na hora que eu precisasse. E por muitas vezes eu me senti nessa condição de não poder fazer isso. Então, na hora que eu disse não, aqui eu boto limites e aqui acabou, eu pude dar a Carpina o que eles merecem, que é uma vereadora de representatividade, de voz ativa, presente e que pode estar lá lutando pelo aquilo que eles acreditam que é o melhor para a cidade. Mas o próprio João Campos, hoje ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao governo do estado, também colaborou nessa sua decisão? Não, a minha decisão ela foi tomada, pensada, amadurecida, por isso que eu acho que passou esses meses, e conversada. Eu conversei não só com o PSB, né, com o João, mas também com o Miguel, que é nosso amigo próximo, com o Fernandinho também, que também é nosso amigo próximo, porque eu estou pré-candidata, mas a gente ainda continua com a nossa relação, porque tudo foi muito conversado, tudo muito amadurecido, né? Então, é algo sólido, tá? Então, eu fico muito tranquila quanto a isso, de saber que eu tenho amigos que me apoiam e que enxergavam a situação que eu estava passando. Ô Cássia, seus pais, Carlinhos do Moinho e a ex-prefeita Graça do Moinho, têm aqui vínculos, né? Já buscaram ser prefeitos, né? Cada um conseguiram se eleger e se reeleger, cada um com 2 cargos, e eles têm aqui uma história afincada na política de Lagoa de Itaenga, eternizado aí para o conhecimento da população. Mas e a sua história política? E conta um pouquinho aí da sua trajetória enquanto vereadora ali do município de Carpina, para que o pessoal tenha uma noção maior, né? E por que acreditar em Cássia do Moinho nesse projeto de deputada federal? Então, Júlio, como eu falei, eu acho que a minha história política ela não começa quando eu me dispus a ser candidata pela primeira vez a deputada. Mas ela começa na minha infância, né? Quando eu começo a entender, dentro da minha casa, o que a política pode fazer pela vida das pessoas. Então, lá atrás, eu com 6 anos de idade, quando eu comecei a ver o meu pai e a minha mãe, todos os dias, dentro de casa, recebendo as pessoas, trabalhando em prol da população, os atendendo, os acolhendo, os abraçando e entendendo as suas necessidades, eu pude compreender qual era o papel do político. E aí, durante toda a minha trajetória, né, dos próximos anos, né, eu pude vivenciar isso claramente na minha rotina aqui em Itaenga, na minha escola. Então, quem me conhecia sabia, né, da quadrilha aos movimentos culturais, que não era só a dança, não era só os ensaios, não era só a brincadeira, mas era o todo, era o quanto eu podia ajudar ali, perto dos meus pais e perto dos meus amigos, né? O quanto eu podia vivenciar e conhecer aquelas histórias, e o quanto eu podia levar até eles enquanto gestores, e o quanto eu podia estar fazendo. Então, a minha história ela começou lá atrás. Logo em seguida, eu pude atender esse chamado de ser candidata a deputada, né, por 2 vezes. Fui secretária de Cultura, fiz um grande São João, um grande movimento cultural em Carpina. Fui secretária de Saúde, né? A gente construiu 11 UBS na cidade de Carpina. A gente pôde construir uma história. Depois, como secretária aqui em Lagoa, ainda teve a oportunidade de passar um tempo como secretária de Finanças, vivenciando esse dia a dia. E toda essa bagagem tem contribuído para ser quem eu sou hoje quanto vereadora. De ter o conhecimento que tenho, de poder estar lá na Câmara de Vereadores, cobrando, fiscalizando os serviços do município ao qual hoje eu estou servindo, que é Carpina. Então, assim, eu creio que melhor do que ninguém, o povo de Itaenga me conhece a fundo, me conhece, sabe quem eu sou, sabe dos meus defeitos, sabe das minhas qualidades. E acho que é isso, sabe, Júlio? Um bom político não é aquele que vem aqui te trazer uma camisa branca e dizer que é perfeito. Mas um bom político é aquele que se mostra de verdade. Aquele que tem defeitos e qualidades, mas aquele também que está pronto para ouvir, que tem a humildade de escutar,
de dizer assim, ó, talvez eu errei aqui, mas eu posso acertar aqui, talvez eu possa construir essa realidade junto com você, eu faço questão de construir essa realidade junto com você, e é isso que faz toda a diferença. Então eu tenho certeza que o povo de Lagoa de Itaenga vai entender o tamanho dessa oportunidade e vai abraçar junto comigo esse projeto, porque esse projeto não é de Cássia do Moinho, é muito mais do nosso povo do que meu sozinha. Então, para esse sonho virar uma realidade, a gente precisa estar junto nessa caminhada. Estamos hoje conversando com Cássia do Moinho, pré-candidata a deputada federal por Pernambuco. Cássia, fale aí das deficiências, né, que essa região da gente tem em relação a políticos, que a gente vê que a nossa região não cresce, Carlos do Moinho e Graça do Moinho, né? E você, ouvinte, porque eu acho que a desunião é que tem de fato aí contribuído entre os políticos, né? Então, mais um nome aí surge, né? Será que, para muitos, pode perguntar, Cássia do Moinho seria mais um nome ou ela teria realmente, de fato, muito a contribuir com o crescimento na região, chegando lá na capital federal? Eu quero que as pessoas que estejam em casa, elas saibam que Cássia do Moinho não está se colocando como mais um nome, mas um nome no qual elas podem contar, e que essa necessidade e deficiência que você enxerga, Júlia, é algo histórico. A gente tem uma necessidade gigante na nossa região de muitas coisas, né? De segurança, de geração de emprego e renda, que é um sonho de muitos aqui na nossa região, da Mata Norte, porque, inclusive, eu estava conversando com muitas outras pessoas do Estado, né, nesse último congresso agora da AMUP, e eu estava dizendo assim, a Mata Norte ela é muito grande, né, nós temos aí 19 municípios, e a gente tem um polo industrial em Goiânia, mas que esse polo, ele não atende, de fato, a esse lado da Mata Norte, que é Carpina, Lagoa de Itaenga, Nazaré ainda tem ali a Mauricé, a gente ainda tem a usina Petribu, Carpina tem a Alpargatas, mas é algo ainda muito pequeno em relação ao tamanho da grandiosidade da nossa região. E que a gente precisaria, de fato, de um investimento maior e de um olhar voltado para cá, para a gente identificar qual é o nosso potencial econômico e a gente identificar de que maneira a gente pode preparar a nossa população. É sonhar? Não, é realidade. Por que realidade, Cássia? Porque a gente tem potencial, nosso povo é trabalhador, nosso povo merece. A gente só precisa de políticos que olhem por nós, de fato, que tenham o comprometimento de fazer isso por nós. De não querer só vir aqui de 4 anos e levar as suas necessidades para as suas regiões. Claro, se a gente está vendo essa possibilidade, essa oportunidade, se a gente não estivesse vendo, a gente, lógico, teria que apoiar outro candidato. Mas se a gente está vendo de perto essa oportunidade, é o nosso momento. É o nosso momento de ter o nosso lugar de fala. E é por isso que eu convido as pessoas que estão em casa para agregar junto conosco esse projeto. Porque a gente só tem lugar de fala naquilo que a gente também se propõe a estar ativo dentro dela. Você também chegou a ter aí o cargo de deputada por um mês, né? Tá aí no seu diploma, né? Também como deputada estadual por Pernambuco. Quando você estava ali, Cássia, seu sentimento, né, de grandeza para, de fato, engrandecer ainda mais na política, como é que você se viu ali, né? E de repente hoje você vem aqui e mais uma vez apresenta seu nome para que a população confie que você quer não só aqui a nível de Itaenga, da região de Pernambuco, do Nordeste, mas chegar lá em Brasília, né? Que lá é realmente um desafio gigantesco. Olha, Júlio, eu diria que o sentimento não foi de grandeza, mas um sentimento primeiramente de gratidão e reconhecimento a quem fez por mim, que foram as 30 mil pessoas que confiaram em mim para que eu chegasse até ali. Gratidão a Deus que me permitiu vivenciar essa experiência e ter essa oportunidade. E também de humildade, de saber que aquele lugar não é o meu lugar, mas é o lugar que me colocaram, que o povo me colocou. Eu costumo dizer lá em Carpina, sempre nas minhas falas, que na minha cadeira de vereadora tem diversas mãos me sustentando. Assim como se eu tiver um mandato de deputada, eu irei saber que ali tem milhares de mãos me sustentando, porque isso faz toda a diferença durante o meu trabalho e durante aquilo que eu me proponho a fazer. Para eu nunca esquecer de onde eu vim e a quem eu devo satisfação. Porque eu não estou ali sozinha, eu não vou chegar somente com o meu título de eleitor. Eu não vou chegar a lugar nenhum.
né? Eu só chegarei ali se muitas pessoas fazerem comigo essa história. Então, em nenhum momento eu tive o sentimento de imaginar, dizer assim, nossa, eu cheguei até aqui. Não, não. Eu tive o sentimento de reconhecer e dizer, caramba, cheguei até aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada, gente, com que vocês puderam fazer isso por mim. Então, assim, de confiar em mim. É muito grandioso você achar assim, caramba, 30 mil pessoas saíram de casa confiando em mim. Né? 1000 pessoas, mais de 1000 pessoas saíram de casa confiando em mim. Então, todos os dias, a cada requerimento, a cada projeto de lei, eu tento me lembrar a quem eu estou defendendo e por que eu devo me posicionar. E é por isso que eu estou onde estou hoje, na situação que estou em Carpina. Porque eu não posso esquecer de quem me colocou lá. Defina também aí a sua aproximação com João Campos, porque você acredita no projeto João Campos, PSB, de novo, para governar o estado de Pernambuco? Eu acredito, Júlio, que João é a melhor opção e a gente tem uma grande oportunidade de ter um grande governador no estado de Pernambuco. Tá? Eu tenho uma relação de admiração, de amizade a João, por tudo que ele construiu enquanto jovem, enquanto profissional, enquanto político. Né? Ele tem uma história política, né, que é muito parecida com a minha, não estou falando do tamanho da trajetória política, porque ele tem uma carreira gigante e meteórica, não estou falando disso, eu estou falando de vir de uma família política, né, de como muitas pessoas gostam de falar, ele é um herdeiro político, né, que veio de uma família que já vem da história política. E por muitas vezes eu sei que ele foi julgado também, assim como eu também sou julgada, né, por achar que é apadrinhada, por achar que é filhinha de mamãe, filhinha de papai. E, na verdade, João se mostrou um grande político com a sua marca e o seu trabalho. Assim como eu tenho me proposto a fazer, ele tem feito, né, por onde ele passa. E ao chegar na Prefeitura de Recife, que é um grande desafio, João não só entregou ordens de serviço, papéis, porque eu gosto de dizer isso, o governo que está hoje em Pernambuco, infelizmente, é um governo que tem uma marca de entregar muitos sonhos, né? Falta de realidade. Tipo assim, entregar ordem de serviço que é papel. Você não entrega obras efetivas, você não entrega serviço que muda a vida das pessoas. Você não vê uma grande obra desse governo. Você não vê, de 250 creches, você vê 2, 3 creches entregas. Mas, você vai para Recife e vê um cara que tem a capacidade de entrega e gestão, de visão e inovação, como João Campos, e você imaginou que esse cara pode fazer para o Pernambuco, você tem certeza que você está dando um voto certo. João é um cara que tem entregado o maior número de encostas no município do Recife, coisa que ninguém nunca imaginou, porque o que a gente só via em Recife e na região metropolitana era desabamento, era problema nas chuvas, e o que a gente vê hoje são casas seguras, pessoas vivendo felizes no lugar que ela escolhia para morar, né? Mesmo no que um lugar vulnerável, mas está lá. A prefeitura deu essa oportunidade a ela, de poder estar na casa dela de maneira segura, porque está lá feita a encosta, coisa que ninguém nunca imaginou. Recife hoje tem mais de 60 mil vagas de creche. Recife hoje, ela tem um hospital da criança, coisa que ninguém nunca imaginou, né? Hoje o Recife, ele tem aplicativos que conectam a população com inovação tecnológica, que hoje a população consegue saber o estoque do seu PSF de medicamento, consegue agendar horário de medicamento para retirada e consegue ir lá. Hoje na farmácia do Estado você não consegue fazer isso, você não consegue pegar muitas vezes um medicamento simples na farmácia do Estado. Então você vê isso, o cara fazendo em Recife, você imagina, poxa, esse jovem, o que é que ele tem para fazer aqui em Pernambuco? Tem muito para contribuir. Então eu acredito demais na capacidade técnica da gestão e na política de João. Fora tudo isso, a questão humana dele, que é quem ele é, né? É de onde ele vem e o que ele não esquece para onde vai. Eu fico encantada com tudo que ele se propõe a fazer com excelência, né? De abraçar as pessoas. Aí talvez muita gente em casa diga assim, mas ele não tem defeitos? Tem, porque ele é humano, todo mundo tem. Né? Não estou aqui para dizer que João Campos é perfeito, mas que ele hoje é um grande candidato e que a gente está tendo talvez a maior oportunidade de colocar um jovem com uma mente disposto a fazer muito, muito, muito mais e de mostrar o potencial que Pernambuco tem, recuperar a nossa autoestima e colocar a gente no trilho certo. Então, estou muito feliz e confiante com essa pré-campanha aí, com a futura candidatura de João. Carlinhos do Moinho também Carlinhos fez aqui menção de falar, né? Carlinhos fez algumas menções, ele levantou a mão. Eu quero falar mais um pouquinho, quero encher mais a bola da filha. É o pai coruja. Fala aí no microfone, homem. Só uma pincelada. Fique à vontade. Eu posso falar? Justo, eu recorri aqui
no rádio, a gente até brinca e você. Hoje está cheio de gente, tem duas lideranças também. Agora eu sinto falta do seu chapéu, viu? Vários amigos. E tem a vereadora Cássia, tem a ex-prefeita Graça, que fez um grande trabalho esses 8 anos aí de 2017 a 24. Um grande governo, uma grande gestão que ela fez em 8 anos. Mas, às vezes quando eu vim aqui, a última vez que eu me lembro bem que eu vim aqui foi em fevereiro, antes do carnaval. Aí eu critiquei a programação do carnaval. Aí você disse, ó, tem uma pessoa mandando uma mensagem aqui, dizendo que você só vem para falar mal da gestão. Disse, não, eu venho para falar de tudo, de política, de projeto, de família, de amigos, né, da agricultura. Estão vivendo um inverno rico, graças a Deus, um momento, muita chuva na nossa região. Estão vivendo um momento feliz. Né? Amanhã é o dia do trabalhador. Quero até aproveitar e mandar um abraço para todos os trabalhadores, inclusive os agricultores, pela alegria, pelo inverno que estão vivendo essa riqueza na nossa região. Agora, dizer a você, Júlio, que a gestão, como eu sou político, né? Todo mundo, como Cássia falou, que a vereadora Cássia, a futura deputada federal, como ela falou assim, as pessoas julgam a gente, né? A gente que está na vida pública, estamos passivo a isso, né? A essa situação. Agora, como o prefeito atual também estamos falando de vida pública, nós somos pessoas públicas, né? Mesmo deixando de ser prefeito, mas ainda é julgado, né? Hoje Cássia é vereadora, hoje temos vereadores aqui na cidade, temos mais de 2.000 vereadores no estado de Pernambuco, 184 prefeitos, mas por coincidência, Cássia me pediu a semana passada, pai, fale com o Júlio, para que eu possa ir lá no rádio, mandar um abraço, né, falar sobre a minha pré-candidatura a Lagoa de Itaenga, que essa menina, né, a Cássia do Moinho, essa menina que como eu falei há pouco instante, que desfilava aqui na banda João Vieira Bezerra e de Estão Bessa, ela já com 13 anos, 12 anos, 18 e tal. Então, mas eu não podia deixar também de vir aqui e descascar um abacaxi. Não você falou no abacaxi quando eu falei aqui agora meia hora atrás, mas eu quero falar em outro abacaxi. Por coincidência, nós estamos hoje na véspera da festa do Brega, que na época de Graça, o Brega já começava dia 30, né? Mas esse ano mudou para o dia 1, que era dia 30 e dia 1. Né? E esse ano já vai quase 30 anos do Brega, não estou bem lembrado do ano, mas tem quase 25 anos, eu acredito. E esse ano o que eu escuto na rua, que eu também ando na rua. Você anda, que eu vejo você na rua, caminhando, eu também ando na rua, paro na rua, e escuto o povo. Aí o povo disse, seu Carlinhos, você vai no rádio? Eu vou. Então fale do Brega. Eu disse, não, mas o Brega não é o que estou fazendo, quem está fazendo é a prefeitura, é o prefeito atual. Ele disse, não, mas o pior Brega. Então, por coincidência, Júlio, hoje não é carnaval, é o Brega, na nossa cidade, e aí a gestão está conseguindo fazer hoje uma façanha que nem eu acreditava, viu, Graça? Eu nem acreditava, a senhora que foi prefeita, que nas outras festas de 23, 24, sei lá, 22, 20, trazia astro da música brasileira como Pablo, né, e tantas outras atrações de nível nacional, de nível regional muito forte. E hoje a gente está vendo aí a festa de Brega, o pior festa de Brega já existente em Lagoa de Itaenga. Então, eu nem acreditava que esse prefeito conseguisse fazer isso tão rápido, que estão vivendo o segundo ano de mandato dele, né? E aí está aí o Festa de Brega, a pior da história do município, que diziam a 15 dias o povo dele que nem ia ter. Mas alguns pressionaram ele e ele resolveu fazer essa mingalha, né, que isso não é uma festa, porque o plano de governo desse prefeito que está aí, dizia, Júlio, que as festas iam ter sido diferentes da gestão de Graça do Moinho, porque 2 meses antes ia ser anunciadas as atrações para o comerciante se organizar e vender. Desse tipo de festa aí, Brega, o prefeito deve estar trabalhando no sentido de querer fechar o comércio, não é ajudar o comércio, né? Inclusive, falar no comércio está aí, botaram umas carretas no meio da rua de ontem para cá, um transtorno no comércio. Eu não sei para quê, eu não entendi, não sei se a população está entendendo, se a Câmara de Vereadores do nosso município, se os vereadores estão sabendo disso, porque esse transtorno todo no comércio por conta dessas carretas no meio da rua. Né? Porque quando a gente anda na rua, a gente escuta, né? Olha, quando você for no rádio, tem as perguntas, mas fale lá também, que o prefeito do município de Lagoa de Itaenga, o nome dele agora na região é Caloteiro. Eu disse, mas por que esse Caloteiro? Porque
porque não paga o comércio. Se ele cobrar 40 comércios da cidade, em 35 ele está devendo. E muito! Então, isso eu estou aqui com o papel que um amigo meu que me deu na rua, a letra nem minha é, tá? A letra nem minha é um amigo meu que deu, e disse, pelo amor de Deus, faça um apelo para ver se o prefeito começa a pagar os comerciantes, que do jeito que vai, ele vai quebrar o comércio. Então, cadê o dinheiro do município? No Moinho, quando se Graça atrasasse um dia, que atrasa. Não é só ele que está atrasando. Não estou dizendo que Graça não atrasava ou que eu não atrasei. Acontece. Mas na região já é conhecido. O pior prefeito que paga o fornecedor é o do Lagoa de Itaenga. Então, isso é muito ruim para a gente, né? É muito ruim para o nosso comércio. O nosso comércio não merece isso. Seja lá quem for o prefeito. Pode ser eu, pode ser Júlio, pode ser Manuel, meu amigo. Hoje é o prefeito atual. Mas não existe o que estão fazendo, né? O que essa gestão está fazendo com o comércio local. Então, é essa questão que eu queria te falar, que é do Brega, que é o pior Brega da história do Lagoa de Itaenga. Ele conseguiu, no segundo ano, fazer. Sem falar que o Brega era na vila, que a prefeita Graça botou para lá. Ele trouxe de volta para o centro, e mesmo assim, muito fraco, né? Então, eu queria dizer a você, Júlio, que eu me decepciono. Trabalhar a gestão não é só trabalhar na política não é só conversa bonita, é conversa dizer a verdade, né? Conversa dizer a verdade. Eu estava aqui outro dia ouvindo seu programa, eu não ouvi, meu amigo me mandou um link e eu escutei, há uns 40 dias, um deputado dizendo aqui que trouxe trator. Mentira que ele não trouxe trator para Lagoa de Itaenga. Eu não conheço esse deputado que trouxe trator para Lagoa de Itaenga. O deputado de Carpinha, não. O deputado de Valdaí, eu votei nele, mas ele não trouxe, não. Porque eu perguntei à prefeita e ela disse que não lembra disso. O trator que trouxe aqui foi Nilson Peixoto. Então o trator, não vejo trator. O deputado que a gente votou, eu votei 2 vezes dele. Ele veio pra aqui e mentiu feio. Porque Pode feio, falar Próximo do microfone. Ele veio aqui e mentiu, porque o trator quem trouxe foi Wilson Peixoto. A gente depois ganhou uma máquina. Essa máquina quem trouxe foi o Elton, secretário de Agricultura. 2 coisas. A única coisa que Gustavo trouxe para Lagoa de Itaenga comigo foi 200 mil para medicamento. E uma ambulância que a gente cadastrou, mas quem recebeu já foi o atual prefeito. Então, a atual prefeita é Graça, que está aqui dizendo a verdade, né? É muito ruim a gente escutar mentira. Ninguém gosta, nem eu não. A população não gosta, nem eu, muito menos eu, e nem a população também gosta. De chegar para vereadores, deputados chegando na cidade de outra pessoa dizendo, não, eu trouxe muita coisa. Trouxe. Graça está dizendo aí, né? 200 mil em 8 anos de mandato. 200 mil vale 100 votos, né? Um deputado que traz 100 mil, que traz 200 mil em 8 anos para uma cidade, tá certo? E bota uma ambulância, é aquele deputado que um vereador apoia às vezes por amizade, e aí dá 100 votos aquele deputado ou 200, ele vai e manda também uma ajuda para o município. Entenda, essa mesma pessoa, né, que você está falando aí, eu só queria comparar, tá? De trazer 200 mil em 8 anos, é o mesmo que diz que articula milhões para a cidade de Paudalho, que é a cidade do mesmo, mas não tinha capacidade de articular para cá, não tinha capacidade de vir aqui fazer uma visita, quando vinha era com muita dificuldade, e ao qual eu tive esse desprazer de conviver nos últimos meses. Mas eu só queria deixar essa reflexão aqui para as pessoas entenderem qual é a diferença da gente ter um deputado da terra, da cidade. Se a gente tem essa oportunidade de você poder, ou de você fazer um voto consciente realmente em alguém que se mostra uma pessoa com a humildade de ouvir. Porque um bom político, Júlio, não é aquele que é um bom orador. Né? Porque às vezes tem uns políticos que têm um bom discurso, né? Que você, nossa, esse daí fala muito bem. Não, mas o bom político é aquele que ele tem uma boa capacidade de ouvir, que tem a humildade de te olhar nos olhos, de apertar a tua mão, de te escutar, de saber qual a tua necessidade e teus anseios. E não aqueles que chegam aqui com a soberba de chegar com a camisa branca e por cima, e de que tá tudo bem, que eu estou acima de você, que você precisa de mim. Não, a gente não precisa não, quem precisa deles... Quem precisa de nós são eles, né? Fomos nós que votamos neles. Eu também dei meu voto a ele. Né? Então, assim, se está ali, é por isso que eu falei aqui, faz toda a diferença um político quando ele chega na sua cadeira e lembra de onde veio. Por isso que eu sempre gosto de lembrar de onde eu vim e a quem eu devo satisfação, que é o povo. Então, isso faz toda a diferença. Para terminar, Júlio, eu vou deixar a Cássia encerrar daqui a pouco, né? E isso é o que eu te falei. Eu escuto na rua, eu não podia deixar de vir no rádio aqui, passar aqui no rádio, pegar até um gancho aqui, eu quero pedir, agradecer o espaço aqui para o Cássia, que hoje o programa estava marcado mais para a Cássia mesmo, que ela está lançando a sua pré-candidatura
a sua pré-candidatura aqui, e Carpina também já teve, ela também foi no rádio lá outro dia, e vai em outros rádios da região, Nazaré, até Timbaúba, mas dizer a você que, eu bem lembro, e você também, os amigos que estão nos ouvindo, Graça, que você que foi uma grande prefeita, uma grande gestora, e as pessoas criticavam, porque da gestão de Graça, criaram esse movimento de mentiras, né, dizendo que na gestão de Graça tinha funcionário fantasma. Fantasma tem hoje. Não? Se tinha, ela não sabia. Agora, fantasma tem hoje. A vergonha que está sendo. 2 pessoas que não votou em mim, mas que democraticamente votou no outro lado. Eu respeito o voto democrático de cada cidadão, né? Mas com certeza votaram no outro lado, acreditando que as coisas realmente iam ter uma mudança para pior. Aí vem a decepção, né? Tem muita gente decepcionada, com toda a razão, né? Porque funcionário fantasma tem hoje, com força. E não são poucos, não, são centenas de funcionários fantasmas que tem hoje no município de Lagoa Tega. A região também está acompanhando, viu? Tá atento aí o amigo Fernando Soares, né? Grande comunicador aí também, que ontem, inclusive... Uma ótima entrevista ontem com o Fernando, dele, né? foi Pernambuco muito bom. em Pauta. Queria agradecer também, ontem você participou lá, o pessoal de Xandé Alegria, que tem me ouvido também, me assistido, me acompanhado, Carpina. Eu tenho tido essa felicidade. De Vicência também, muita gente. Porque faz parte da minha história, eu tenho ficado muito feliz com os últimos acontecimentos dos últimos dias. E também um abraço aqui a nossa amiga Cida, locutora aqui da Itaenga FM, também está ligadinha no Eixinho, né? Sítio Eixinho. Ô Cássia, e desde que você lançou aí a sua pré-candidatura, tem andado, né? Tem visto aí a realidade do povo, da região, né? Porque a gente só sabe mais, né? Como está realmente, onde a gente mora, quando a gente vai, né? Ali de encontro às pessoas, aos necessitados, não é isso? Sim, Júlia, é isso que eu estava te falando agora, que eu acredito muito nessa política do escutar e do ouvir. A gente não faz nada sozinho, a gente não vai atender a demanda da população se a gente não souber o que a população está passando. Né? Então, eu gosto sempre de levar isso comigo, e eu estava, inclusive, conversando sobre isso ontem, né? Dessa capacidade da gente ter essa troca, a gente consegue fazer e gerar demandas e necessidades, e entender e gerar soluções para elas, né? Onde quer que a gente esteja servindo. Então, eu, enquanto vereadora em Carpina, todos os meus requerimentos, projetos de lei, eles têm nascido com essa natureza, em conjunto com a população. Então, os meus requerimentos, eles nascem na necessidade de uma mãe autista, eles nascem na necessidade de um morador de rua que tenha sua casa invadida pela água, ele nasce na necessidade de um mototaxista que se sente perseguido, ele nasce da necessidade de uma pessoa que se sente insegura no seu bairro. Então, todos os nossos requerimentos, todos os nossos projetos de lei, todos os nossos posicionamentos contra projetos contrários, a favor, sempre é construído de maneira coletiva e ouvindo, porque isso faz toda a diferença. O meu mandato, a minha vida política, ela está para servir ao povo, à população. Então, eu só consigo saber e atender a eles se eu escutá-los. Eu vi ali nos seus perfis na rede social que o diferencial de Cássia do Moinho como vereadora do Carpina foi que ela criou um gabinete, né, itinerante, e levou, né, o que pôde ao seu alcance atender ali a população. Não foi isso aí também? Se você ter uma felicidade de alcançar o que você hoje deseja, isso também seria colocado em prática? Sim, com certeza. Isso é primordial, essa troca, essa conversa, esse dia a dia, né? Ele só se faz fora do gabinete, e ele só se faz em conjunto com muitas pessoas. Então, a gente está à disposição, eu estou à disposição, e quero estar futuramente à disposição como deputada federal, se Deus quiser, né? Podendo construir os nossos posicionamentos, as nossas cobranças, os nossos projetos de lei, conjunto com o nosso povo, né? De Lagoa de Itaenga, de Carpina e de toda a região. Tem se arrependido em algum momento dessa sua decisão? Não, claro que não. Júlia, eu nunca tive medo de desafios. Primeiramente porque eu tenho o Senhor. Isso é gigantesco. Então, eu não tenho a quem temer. Se eu tenho o Senhor, e Ele tem promessa na minha vida para o que for. Então,
antes de tomar essa decisão, eu orei muito, eu conversei com a minha família, né? Eu analisei todos os pontos. Eu não iria tomar uma decisão simplesmente por tomar, né? De aceitar um desafio como esse, por achar que estava fazendo favor a alguém. Não, não. Eu tomei uma decisão pensada, calculada, entendendo os riscos e entendendo que eu posso acertar e muito, né? Porque a gente tem uma real possibilidade, é uma candidatura competitiva, em pé de igualdade, digamos assim, com os outros candidatos. A gente tem aí a candidata Isa, como meu pai falou, que é a cabeça da chapa do MDB, isso não é novidade para ninguém, mas a gente tem logo em seguida os candidatos que estão em pé de igualdade, brigando por essa segunda vaga, e que nós estamos dentro dessa realidade. Então eu estou muito feliz e confiante, e convidando as pessoas para entenderem também esse desafio e abraçarem junto comigo, porque eu creio que Lagoa de Itaenga e Carpina merecem ter essa oportunidade de ter uma deputada federal. Ô Cássia, e vendo aí que no Brasil o maior eleitorado é a mulher, né? Então o maior eleitorado é feminino. Como você tem aí se aproximado desse eleitorado, não só do feminino, do masculino, mas principalmente dessa sua classe que você representa hoje, a mulher forte que é? Olha, Júlio, é impossível a gente não se aproximar daquilo que nós somos, né? Então, assim, eu enquanto mulher e me dispondo a lutar pelas mulheres e em tudo que eu me proponho a fazer e ouvi-las, estar lá representando é um grande desafio. Primeiro porque a política já é desafiadora para todas as mulheres, né? Você está num ambiente predominantemente masculino, né? Numa sociedade que ela, durante todos os anos, enfim, ela tende a ser uma sociedade que puxa, não é para isso, né? Porque a grande maioria dos poderes estão sendo dominados pelos homens, né? E a gente poder ocupar espaços de poder, né? De maneira respeitosa, né? Ser respeitada, né? E trazer os nossos posicionamentos, por muitas vezes, é desafiador. Mas também é necessário. É necessário a gente ter mulheres que se enxerguem nesse lugar. E eu gosto de frisar isso, e eu quero ter a oportunidade de estar lá em Brasília justamente para provocar esse debate, porque uma lei que ela garante 30%, né, de uma chapa para mulheres, ela não garante que teremos mulheres competitivas dentro daquele processo eleitoral. E esse debate ele precisa ser aberto no nosso país. Por quê? Porque não adianta você dizer que aqui você tem 30% de mulheres candidatas, né, no seu partido, né, na sua chapa, né, mas você não garante que essas 30 mulheres elas tenham acesso, por exemplo, ao fundo. Porque apesar da lei dizer que uma parte do fundo ela vai ser destinada a mulheres, ela não te obriga a dizer que vai ser distribuído para todas as mulheres. Então, por muitas vezes, muitas mulheres se colocam nesse lugar, mas logo em seguida elas desistem, porque elas veem o tamanho da dificuldade e dizem, opa, por aqui não, acho que não consigo. Porque a grande maioria das vezes, muitos homens estão ali com maior acessibilidade a um poder aquisitivo maior, a situação, a doadores de campanha. Então, assim, por muitas vezes, muitas mulheres, elas desistem no caminho. E a gente não pode ter. Mulheres na política é necessário para a gente dar voz às nossas necessidades. Foi assim que eu construí o meu requerimento sobre o combate à pobreza menstrual. Por quê? Porque eu escuto e sei da nossa necessidade. É uma necessidade não só minha, mas de todas as mulheres, porque é algo fisiológico. É assim que eu levei agora um requerimento que trata sobre mães autistas, sobre a seletividade alimentar das crianças na merenda escolar, né, para que elas tenham acompanhamento nutricional e uma merenda diferenciada. Porque é uma realidade de crianças autistas que têm a seletividade alimentar. E isso é no dia a dia. Então, tudo isso é uma necessidade de mães, de mulheres, e que só vai ser ouvida com sensibilidade se a gente tiver essa mulher no lugar de fala. Então, mulheres, não desistam, se coloquem, se enxerguem nesse lugar de poder, porque a gente também é necessário e é preciso a gente estar lá para poder lutar uma pela outra. Daqui para antes da eleição, eu creio que você volta aqui para conversar de novo com a gente, né? Com certeza, estou à disposição. É sempre uma alegria poder estar em Lagoa de Itaenga. Eu estou sempre por aqui, né? Acho que as pessoas aqui no comércio me veem de vez ou outra. Aqui no nosso sítio, sempre. Então, assim, com os amigos. Eu fico muito feliz, Júlio. E eu estou em casa, né? Na verdade, eu estou em casa, né? Então, estou à disposição, tá? Para conversar, para dialogar, para contribuir com aquilo que for necessário. Então, eu espero o convite novamente, viu, Júlia? E vou ficar muito feliz de a gente poder vir em outra oportunidade, quem sabe com o Sileno, com o João, a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Sua mensagem final.
Eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade a você, agradecer a todos os amigos que estão nos acompanhando, aos meus pais, né, que são minha base, quem contribuiu para quem eu sou, né, que construí a minha história, né, e agradecer a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo de casa. Dizer a vocês que quem ainda não conheceu o trabalho de Cássia, da Cássia hoje, enquanto política, vai lá, conhece, analisa. Eu tenho certeza que você terá a certeza de que estará fazendo uma boa escolha, né, uma pré-candidatura verdadeira, sólida e possível a gente está colocando aqui para a Lagoa de Itaenga e Carpina. E eu convido a vocês que estão em casa para caminhar junto conosco, para a gente construir essa linda história juntos. Carlinhos, finaliza o programa. Júlio, obrigado pelo espaço, quero agradecer a você, deixar aqui um abraço a todos os itaenguenses, desejar amanhã, como eu falei aqui, um feliz dia do trabalhador, a todos os trabalhadores do Brasil, do nosso estado e do nosso município. Agradecer mais uma vez a você, a Manuel, a nosso querido Manuel locutor, meu irmão Manuel, né, que tanto trabalhou já comigo, que hoje é funcionário público, trabalhou comigo quando era gestor. Então tenho muita saudade aí, né, Manuel, quando a gente trabalhava juntos, mas a gente continua juntos na amizade, na consideração. Manuel como fosse irmão para mim. Quero deixar um abraço a todos, agradecer os meninos que vieram aqui, os amigos, né, aqui em nome de Dé Batista, de Carlos Carreta, e tantos amigos aqui que estão aqui com a gente aqui, né, Diego Fortaleza, Odílio, João, Arnaldo, e muitos amigos que estão ali fora, que aqui dentro do estúdio não cabe, muitos amigos, né? Abraçar a todos e dizer a você, meu, muito obrigado, estamos juntos, estamos com o João, Cássio do Moinho, Silene Guedes, e tantos outros candidatos que a gente é senador, que depois a gente vai anunciar. Eu esqueci de perguntar também algo tão importante, seus irmãos também estão aí com apoio à pré-candidatura da própria Cássia do Moinho, o vereador Clécio, a vereadora Clécia? Júlio, só quem pode te responder sobre com quem está ou não Olha está que abacaxi. São eles. Não vejo como abacaxi, não. Acho uma pergunta necessária e acho que as pessoas em casa estão curiosas para saber. Né? A nossa pré-candidatura, o nosso convite, ele vem desde o ano passado, e meus tios, eles tinham ciência do que vinha sendo proposto, mas também não havia nenhuma definição. E eu entendo, cada um tem os seus motivos, Júlio. A gente na política, o cidadão que escolhe um candidato para votar ou para caminhar junto, ele tem os seus motivos, e só quem pode responder por isso são eles mesmos. O que eu sei é que a nossa pré-candidatura, né, que foi colocada à mesa, é uma pré-candidatura, como eu já falei, construída com muita responsabilidade. Então, assim, só quem pode te responder se vai caminhar com Cássia ou não são eles mesmos. Mas eu gostaria de ter esse prazer, né? Mas também, se não, tudo bem. Eu entendo o motivo de cada um e respeito. Eu acho que isso é a democracia e faz parte do jogo, né? Se a gente está na política, a gente tem que saber como é que o jogo funciona. E tá tudo bem. Eu tenho uma ótima relação com meus tios, os admiro. Acho que eles estão fazendo um bom trabalho quanto vereadores, né? Alguém que torci por eles e acho importante, né? Mas, assim, hoje o Grupo Moinho, né, que é o meu pai e a minha mãe, tem um candidato e uma candidata, pré-candidatos, né, que é o deputado Sileno e Cássia do Moinho. Então, vamos para frente, vamos caminhar. Tenho certeza que a gente vai ter aí uma pré-candidatura e uma futura candidatura feliz e vitoriosa. Bem. Júlio, Júlio, você perguntou, Cássia respondeu. Então, como ela disse, por que faz o julgamento? Nós somos democráticos, você disse aqui no seu programa, não sou eu, quanto Graça, quanto Cássia, nós trabalhamos com responsabilidade. E, como Cássia disse, se o meus irmãos vierem ajudar, é muito importante. Se não vier, viva a democracia. Valeu, falamos com Carlinhos do Moinho, com Graça do Moinho, com Cássia do Moinho, aqui no programa Itaenga Notícias. Muito obrigado a todo mundo pelo carinho, pela sua audiência. Vem aí o comunicador Alegria Manuel Antônio na tarde Super Brega. Amanhã a gente volta, pela permissão de Deus. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM 98,5.